Olá, hoje estaremos resolvendo a lista número 1 sobre intervalos numéricos. Bem, o primeiro exercício, ele fala ali, utilizando os três tipos de notações, então é para nós escrever o subconjunto dos reais, formado pelos números reais maiores do que 3. Então vamos começar pela reta, a reta numérica. Então nós temos aqui a reta, e nós vamos selecionar apenas os números, todos os números reais, mas desde que sejam maiores do que 3. Então, maiores do que o 3, não o 3. Então, aqui no 3 nós vamos deixar o intervalo aberto e ele vai servir para nós apenas como uma referência. Toda parte que é maior que 3 são números que estão à direita de 3, ou seja, maiores do que 3. Então, o subconjunto escrito na forma de reta já está representado. Por intermédio de colchetes, fica assim, em 3 aberto até o mais infinito, porque essa parte não tem fim. Todos os números que são maiores do que 3 tendem ao infinito, E a parte de conjunto fica assim, Estes números aqui, os x, eles pertencem ao conjunto dos reais, tal que estes valores x são todos maiores do que 3. Já na letra B, ele pede então esse subconjunto dos números reais que sejam menores ou iguais a 0,5. Então, nesse caso, 0,5 ele entra ao intervalo porque nós selecionamos ele através deste sinal de igual. Então, trabalhando aqui na questão da reta, então nós temos aqui o 0,5. Então, todos os valores menores que 0,5 estão à sua esquerda. Então, nós podemos escrever por intermédio de colchete assim, esses valores eles vêm aqui da direção do menos infinito e eles esbarram aqui no 0,5, exatamente no 0,5 e ali para, aqui seria o último valor. E escrever por intermédio de conjuntos, fica x pertence aos reais, tal que esses valores x são todos menores ou iguais a 0,5. Bem, na letra C, ele pede os números reais, o subconjunto, a parte, então, do conjunto dos reais, formado por todos os números que sejam maiores ou iguais a menos 2. Então, nós vamos aqui fazer a reta numérica, vamos aqui achar o menos 2, em qualquer posição aqui, na verdade. Mas, pelo fato de ter o sinal de igual, então, intervalo fechado, todo valor que é maior que menos 2 está à sua direita, então ele vai na direção do infinito positivo. E aqui a parte de colchete fica, nós vamos iniciar exatamente no menos 2 e ele vai na direção do infinito. E agora escrever aqui por conjunto, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a menos 2. Na letra D, então ele solicita os valores menores do que raiz quadrada de 3. Então escrever pela forma de reta, então a raiz quadrada de 3, vamos deixá-la aqui, aberto, porque ela não é incluída ao intervalo, não tem o sinal de igual, é apenas uma referência. Então, menor do que ela está à sua esquerda. Escrever por intermédio de colchete vai ficar como? Esses valores vêm do menos infinito, e vão até a raiz quadrada de 3 aberta. E por conjunto, x pertence aos reais, tal que x é menor do que raiz quadrada de 3. Bem, na questão 2, então, ele pede que a gente escreva cada um destes intervalos representados na forma de colchete, mas escrever, então, na forma de conjunto. Então, nós podemos perceber que pelo fato dos colchetes estarem naquela posição mais usual, então significa que o intervalo é fechado, isso é, tanto 6 quanto 10 eles vão ser incluídos no intervalo. Então nós vamos acrescentar aquele sinal de igual quando a escrita for por intermédio de conjuntos. Então vai ficar assim, x pertence aos reais, tal que 6 é menor ou igual a x, menor ou igual a 10. Então, iniciando no 6, terminando no 10 e todos os valores entre 6 e 10. Nesse caso, o 5 é incluído ao intervalo, mas o menos 1 não, pelo fato do colchete estar nos mostrando a sua posição
contrária, então significa que o intervalo é aberto. Então nós vamos escrever x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor do que x é menor ou igual a 5. Então, a intervalo aberto não leva o sinal de igual. Intervalo fechado, então ele acrescenta o sinal de igual. Nesse caso, em ambos os extremos, né, o intervalo é aberto porque o colchete está na sua posição contrária. Então nós vamos escrever x pertence aos reais, tal que menos 6 é menor do que x, menor do que 0. Nesse caso nós temos um intervalo no infinito, então inicia exatamente no zero, devido ao colchete estar representando um sinal fechado, e ele não tem fim. Então nós vamos dizer, ó, x pertence aos reais, tal que o zero é o primeiro valor, então do zero ao mais infinito, então todos os valores de x maiores ou iguais a zero. E aqui nós temos um intervalo também no infinito, porém aqui a parte aberta, né? Então ele vem lá do menos infinito e vai até o valor imediatamente menor a 3, não o próprio 3, porque o colchete está na sua posição contrária. Então, ó, x pertence aos reais, tal que os valores de x são todos menores do que 3. Então, a questão 3 pede que a gente escreva cada um destes intervalos na reta real. Então, aqui ó, nós temos um intervalo que vai de 2 a 8, mas incluindo 2 e 8 devido ao intervalo ser fechado. Então, aqui ó, o primeiro valor é o 2, e o último valor, então, é o 8. Então, fica representado na reta dessa forma. Já aqui, ó, nós temos valores reais, né? Mas que vão de 2 aberto a 5 aberto, ou seja, nem 2 nem 5. São todos, qualquer valor imediatamente maior do que 2 e menor do que 5. Então, nós vamos representar assim, ó, intervalo aberto em 2, aberto também em 5, e todos aqui os valores entre 2 e 5. Nesse caso é um intervalo no infinito, então os valores ó, eles vêm do menos infinito e vão até o 2. Então aqui não tem nenhum início, né? Ele vem lá do menos infinito e vai até exatamente o número 2. O número 2 é incluído ao intervalo. Nesse caso, o intervalo ele vai de menos 2 até 2. Realmente de menos 2 até 2, porque o menos 2 e o 2 estão sendo incluídos a este intervalo aqui, ó. Então, ó, de menos 2 até o número 2, então todos os valores ali. Nesse caso, todos os valores maiores ou iguais a menos 1. Então, quer dizer que nós vamos incluir sim o menos 1 e todos os valores que estão à sua direita, todos os valores maiores do que menos 1. Já na letra F nós temos o intervalo compreendendo de 1 a 5, mas nem o 1 e nem o 5, porque o intervalo ele é aberto. Então nós vamos deixar aqui ó, o 1 aberto e no 5 também, aqui esse extremo aberto, e pegando somente os valores entre esses dois. E aqui ó, ele vai do 3 aberto ao 7 fechado, então ó, nós vamos iniciar num valor aqui, ó, um valor imediatamente maior do que 3, mas não propriamente o 3, ó, e ele vai até exatamente o número 7. Bem, o exercício 4, então, né, ele gera aqui os intervalos em forma de reta e pede que a gente escreva, né, na forma de conjuntos. Então vai ficar assim, ó, nesse caso nós temos um intervalo de números reais que vai de 2 aberto a 4 fechado. Então nós vamos escrever, ó, x pertence aos reais, tal que 2 é menor do que x, menor do que 4. Aqui, ó, nós temos um intervalo no infinito. Notem que todos os valores aqui, ó, são maiores do que 1. Então, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 1. Pois todos os valores estão à direita de 1, então são maiores do que 1. Então, nesses dois primeiros casos, não vai nem o 2, nem o 4 e nem o 1. Eles não pertencem ao intervalo. Eles servem apenas como uma referência para nós. Nesse caso também, ó, então nós temos x pertence aos reais, tal que
raiz quadrada de 2 é um número menor do que estes aqui, ó, que nós chamamos de x, e estes números aqui, pelo fato deles estarem antes do 5, então eles são menores do que 5. Aqui também, ó, um intervalo no infinito, então ele vem aqui do menos infinito, ó, e vai até qualquer número, até o número imediatamente menor ao meio. Então, ó, x pertence aos reais, tal que x é menor do que 1 meio. Aqui já nós temos o intervalo entre dois números, onde o 6 pertence ao intervalo. Então, ó, x pertence aos reais, tal que 3, como está antes desses valores x, então 3 é menor do que eles. E como esses valores x estão antes do 6, eles são menores do que o 6. Porém, aqui, como o 6 está incluído ao intervalo, nós vamos acrescentar então o sinal de igual. E aqui no último caso é a mesma coisa, ó. Então nós temos x que pertence aos reais, tal que menos 1 é menor do que x, que é menor ou igual a raiz quadrada de 3. Então a questão 5, né, ela pede que nós marquemos aqui, ó, a alternativa que represente um intervalo que contém o resultado deste cálculo aqui. Bem, primeiro que π é um número que aproximadamente ele vale 3,14. Então quer dizer que nós vamos ter que retirar, ó, diminuir raiz quadrada de 2 desse número aqui que vale isso. Então nós vamos ter que fazer assim, ó, 3,14 menos raiz quadrada de 2, que é um número irracional, que aproximadamente, ó, raiz quadrada de 2 vale 1,41. Na verdade, ali nós temos muitas casas decimais, mas arredondando, aproximando, né, isso aqui equivale a 1,41. Então nós vamos fazer o cálculo aqui, ó, 3,14 menos 1,41. Então, ó, 4 menos 1, 3. Aqui, ó, 11 menos 4, nós vamos ter, então, ó, 7, 8, 9, 10, 11, então 7, né? E aqui 2 menos 1, 1. Então esse resultado deu 1,73. Então nós vamos observar em que intervalo aqui vai existir o 1,73. Bom, o que a primeira opção aqui está nos dizendo? Que nós temos um intervalo que vai de 1 até 3 meios. Mas como esse resultado aqui foi gerado um número decimal, é interessante que todos os valores aqui sejam no formato de número decimal, para que a gente consiga então observar se esse número vai estar nesse intervalo, naquele outro, né? Então assim, ó, 3 meios é 3 dividido por 2, que isso aqui é a mesma coisa que 1,5. Será que 1,73 está entre 1 e 1,5? Não, né? Porque 1,73 é maior do que 1,5. Então a letra A não é. Nesse caso nós temos um intervalo que vai de 1 meio aberto, ó, pelo parênteses, até exatamente 1. Então não é, porque 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Então 1,73, ó, é maior do que 1, a letra B não é. Vamos ver a letra C. A letra C nós temos, ó, do 3 meios, que é 1,5 até o 2. Então é essa alternativa, né? A letra C, porque 1,73 é um número que está entre 1,5 e 2. Vamos ver por que essa aqui não é, ó, de menos 1 aberto até 1 aberto também. Porque essa aqui só vai até o 1, e esse aqui ultrapassa o 1, é 1,73. E essa aqui é também, ó, porque ela vai até o 0 aberto, e nós temos um valor maior ainda do que 1, né, já se aproximando de 2. Então é óbvio que a letra E também não é. Então a alternativa correta é a letra C. A questão 6, então, ela dá dois conjuntos A e B, né? Na verdade, aqui conjuntos que também não deixam de ser intervalos, ou intervalos que não deixam de ser um conjunto de números, né? E ele pede que nós encontremos aqui a intersecção entre A e B, ou seja, que números que nós temos aqui e que também temos aqui dentro daquele conjunto. Então, como nós estamos trabalhando com números reais, né? Nós estamos trabalhando com todos os números possíveis.
Então, não tem condições de nós listarmos um por um. Então, num caso como esse, é sempre interessante trabalhar com um sistema de retas, porque aí nós acabamos pegando todos os valores. Então, nós vamos fazer aqui uma reta para o intervalo A, o conjunto A, e uma reta para o conjunto B. E uma terceira reta para nós colocarmos, então, a resposta, né, que é a intersecção entre esses dois conjuntos. Então, o conjunto A, nós podemos ver que ele vai de -1 fechado até o 2 também fechado. Então, pega toda essa parte aqui de números. Todos os números que estão entre -1 e 2, incluindo o -1 e o 2, pertencem ao conjunto A. Já no conjunto B, nós temos números que vão exatamente do 0 até exatamente o 5. O 0 ele é maior do que o -1. Então, o 0 ele precisa ficar depois do -1. E óbvio, o 5 é maior que o 2, então ele vai ficar depois do 2. Então, nós temos aqui todo este intervalo de números que está dentro do conjunto B. Portanto, nós vamos agora perceber quais números que estão tanto dentro do conjunto A quanto dentro do conjunto B. Isso fica fácil perceber porque nós vamos selecionar essa parte aqui, Observe o que está acontecendo aqui, Esse pedacinho aqui que eu selecionei, ele tem números aqui e também tem números ali, Essa parte aqui tem números em B, mas no A não tem. Aqui, existe A, de -1 fechado até 0 aberto, mas aqui não tem. Então, quer dizer, não é comum. Só é comum nessa parte aqui, que pega, então, a intersecção. Então, nós temos, do 0 fechado até o 2 também fechado. Então, toda essa parte aqui é um conjunto de números pertencente tanto a A quanto a B. Então, nós vamos dizer assim, a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B é formado por números reais, né? Tal que 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Então, os números vão exatamente do 0 até o 2. Já no conjunto B, aliás, na alternativa B, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Uma reta para colocar o intervalo de A, uma reta para colocar o intervalo de B e uma terceira reta para colocarmos, então, a intersecção entre ambos os conjuntos. Então, a gente pode perceber que no conjunto A nós temos todos os valores que são menores do que 3. Então, aqui o intervalo no infinito. Então, aqui nós temos o 3, porém, aberto, porque nós não temos o sinal de igual. Já aqui nós temos números que estão entre 1 e 4. Então, o 4 ele fica aqui aberto, e o 1, óbvio, antes do 3. Então, aqui, do 1 até o 4, então, toda essa parte aqui. Então, de intersecção, nós podemos pegar essa parte aqui, que fica do 1 aberto, do 1 aberto até o 3 também aberto. Então, toda essa parte aqui de números existe tanto dentro do conjunto A quanto dentro do conjunto B. Então, podemos dizer assim, a intersecção entre o conjunto A e B é formada por elementos x, né, que pertence ao conjunto dos reais, tal que esses valores x são números que estão entre 1 e 3, são números que estão ali entre o 1 e o 3. Ou seja, o 1, pelo fato de estar antes destes valores, então o 1 é menor do que eles. E esses valores x aqui, pelo fato de estarem antes do 3, então esses valores de x são menores do que o 3. Então, x está entre 1 e 3. Então, nas letras C e D, nós temos já os intervalos escritos em forma de colchete, mas o procedimento é o mesmo. Nós vamos, então, calcular a intersecção entre esses dois conjuntos e esses aqui também. Então, assim, nós vamos fazer uma reta numérica aqui, né, para cada um destes intervalos, e aqui uma terceira para colocar, então, a resposta final. Então, nós podemos perceber que o primeiro vai de -3 fechado até 1 aberto. Então, aqui está todo o conjunto de números que está dentro desse intervalo. Depois, nós temos do 0 fechado ao 3 fechado. Então, o 0 fica um pouco antes do 1. Então, 0 fechado até o 3 também fechado. Então, está ali.
Nós podemos perceber que o conjunto intersecção, então, ó, é aquele conjunto de números ó, que vai do 0 fechado até o 1 aberto. Ó. Essa parte aqui, ó, ela tem tanto dentro do A quanto dentro do B. Então, ó, 0, aqui ó, intervalo fechado em 0 e aberto em 1. Ó. Então, todos os valores entre 0 e 1, incluindo o 0. Então, ó, A intersecção com B é x que pertence aos reais, tal que 0 menor ou igual a x menor do que 1. Aqui eu estou escrevendo em forma de conjunto, mas vocês podem muito bem deixar a resposta em forma de colchete. Vai ficar assim, ó. A intersecção com B é do 0 fechado até o 1 aberto. Então, qualquer uma dessas três formas está bem escrita. Já na letra D, então, nós temos aqui ó, uma reta para o intervalo A, que ele vem ó, do menos infinito ó, até o número 5 fechado, ó, porque nós temos o colchete fechado. Já o intervalo em B, ele vem do menos infinito e para no 2 também fechado. Então, a intersecção entre A e B, notem que nós temos números comuns até quando chega aqui no 2, ó. Então, ó, no 2 fechado, ou qualquer número anterior ao 2, incluindo o 2, fará parte da intersecção. Então, nós já temos a escrita em forma de reta, vamos colocar aqui nas três formas para praticar. Então, em conjunto, ó, x pertence aos reais, tal que x, ó, os valores x, são menores ou iguais a 2, ou ainda a intersecção entre A e B, ele vem ó, do menos infinito e vai até o 2 fechado. A questão 7, então, nos pede, ao invés da intersecção, a união, mas o procedimento de resolver é o mesmo. Então, nós vamos aqui fazer uma reta para colocar o intervalo A, uma reta para colocarmos o intervalo B e uma terceira reta para colocarmos a união entre esses dois intervalos. Então, nós podemos ver que os valores que estão dentro do conjunto A são números que estão entre 0 e 3. Então, aqui ó, nós temos o 0 aberto até o 3 também aberto. Então, toda essa parte aqui, ó, do 0 ao 3 aberto. E o B do 1 ao 5 aberto. Ó, o 1 é maior do que o 0, então ele fica ali. E o 5 é maior do que o 3, então ele fica ali. Ó. Então, nós temos essas duas partes aqui. O que é a união? A união é juntar, unir, ou seja, então pega do menor até o maior. Então, nós podemos perceber que nós temos aqui ó, do 0 aberto até quem? Até o último, que é o 5. Então, nós podemos escrever que a união com B é x pertencente aos reais, tal que 0 menor do que x, menor do que 5. Então, assim, ó, se ele deu no formato de conjunto, escreve a resposta no formato de conjunto. Embora possa escrever também em colchete, mas só para ficar em concordância ali, né, com o que foi dado no formato. Então, aqui o mesmo procedimento, né, na letra B. Ó, nós vamos fazer aqui uma reta para o intervalo A, uma outra reta para o intervalo B e uma terceira para a união. Então, ele vai de menos 4 aberto a 1 fechado. Então, ó, nós temos menos 4 aberto até 1 fechado. Então, aqui é o 1, todo este intervalo numérico está aqui. Ó. Depois o B ele vai de menos 2, que é um número maior, né, que menos 4, porém fechado. Ó. Então, aqui fechado em menos 2, e ele vai até o 3 também fechado, que é maior que 3. Então, ele fica depois do 3. Ó. Então, nós temos a união do menor até o maior. Então, só pode ser do menos 4, né, aberto, até o 3 fechado. Então, toda essa parte aqui de números. Então, nós vamos escrever assim, ó, a união com B, então é x, que pertence aos reais, tal que menos 4 aberto até o 3 fechado. Os intervalos, então, nas questões 7, C e D foram dados na forma de colchete, mas vocês já sabem, né? O procedimento também é o mesmo. Então, aqui ó, nós temos de menos 2 aberto até o 5
também aberto pelo formato dos colchetes ali. Já o intervalo B, nós temos que ele vai de 1 aberto até o 4 aberto também. Então a união entre esses dois conjuntos, ele vai do menor ao maior, ou seja, ele vai do -2 aberto até o 5 aberto, né? O 5 aberto. Então nós temos toda essa parte aqui de números, né, pertencente juntando, né, os dois conjuntos. Então, como ele deu no formato de colchete, vamos escrever então no formato de colchete. Então, ó, de -2 aberto até 5 aberto. Aqui o procedimento vamos repetir, né? Ó, AB, depois A união com B. Então, do -2 fechado até o 2 aberto. Então, aqui está o intervalo. Depois, do 0 fechado até o mais infinito. Então, a união nós vamos juntar todos. Do menor, que é -2 fechado, até o maior, que na verdade não tem o maior. Isso vai lá para o mais infinito, né? Então, é o -2 e todos os números que forem maiores do que ele. Ou seja, a união de A com B é do -2 até o mais infinito. Na questão 8, então, são dados os três intervalos A, B, C e ele pede que a gente encontre, né, a intersecção entre os três conjuntos, né, simultaneamente. Então, nós vamos fazer aqui, ó, um intervalo para o A, que nós temos valores indo do -4 aberto até o 3 fechado. Então, mais ou menos aqui assim, ó, 3 fechado, aqui pega toda essa parte. Já o intervalo B, ele diz que vai de -5, que fica antes do -4, porém fechado, até o 5, que fica depois do 3, também fechado. Então, aqui está o intervalo. E o E, nós temos aqui, ó, ele vai do menos infinito até 1 aberto, ó. Então, o 1 fica aqui antes do 3, né? Fica ali. Então, aqui essa letra B, vamos remover daqui. Então, vai ficar assim, ó. A intersecção entre esses três conjuntos vai pegar toda essa parte aqui, ó, do -4, ó, até o número 1. O 1 não vai, na verdade, não é só a referência, né? Então, anotem que toda essa parte aqui e tem aqui também. Essa parte tem aqui, mas chega aqui, ó, parte dela tem, mas ele falta. Ó, aqui não tem. Essa partezinha aqui tem, ó. Aqui também tem, mas quando chega aqui não tem. Então, não é comum. A única parte que é comum é essa aqui. Então, a intersecção entre esses conjuntos, ó, já que ele deu no formato de colchete, né? Vamos escrever, então, aqui no formato de colchete. Então, ele vai, ó, do -4 aberto até o 1 aberto. Então, essa é a intersecção entre estes três intervalos. Na letra B, ele pede a união, então, entre todos estes intervalos. Ó. Vamos aproveitar, ó, A união com B, união com C. Já que nós temos aqui todos os intervalos já esquematizados, nós vamos ver, então, a união. Então, a união é do menor ao maior. Notem que não existe um menor, ó. Ele vem lá do menos infinito e vai até o maior, que nesse caso é 5. Então, a união, o que é? Ó? É do menos infinito, aberto, né? O infinito é sempre aberto, até o 5 fechado. Já na letra C ele pede isso aqui, ó. Nós temos o seguinte, ó, A união com B, e com isso nós vamos encontrar a intersecção com E. Como tem esse parênteses aqui, primeiro nós vamos descobrir quais resultados, né, que intervalo fará parte dessa união, para depois fazer a intersecção com E. Então, vamos reproduzir aqui novamente, ó, porque ali já está um pouco, já está com aquele tracejado, então vamos fazer um novinho aqui para nós. Ó. Aqui,
vamos fazer aqui primeiro a intersecção de A com... Aliás, a união de A com B, ó, a união de A com B, e depois, então, nós vamos fazer aqui a relação com o E para tirar, então, a resposta. Então, aqui o intervalo A, ele vai de menos 4 aberto, até 3 fechado. Então, tá ali, toda essa parte aqui. O conjunto B, de menos 5 fechado, então daqui até o 5 também fechado. E pronto, agora nós vamos fazer a união entre os dois. Então, a união é do menor até o maior, ou seja, é o próprio conjunto B, né? Ó, que ele já contém os valores do menor até o maior. E o intervalo E, ele compreende do menos infinito, né? Ele vem aqui, ó, do menos infinito e vai até o 1 aberto. Então, o que tem de intersecção aqui, ó, então aqui nós vamos tirar a resposta. Aqui uma reta para colocarmos a resposta. Qual é a intersecção entre esses dois conjuntos aqui, entre esses dois intervalos? Que números que tem aqui e que também tem aqui, ó. Então, isso aqui pega do menos 5 até, do menos 5 fechado, né? Até o 1 aberto, ó. Então, isso aqui vem ó, do menos 5 fechado até o 1 aberto. Então, toda essa parte numérica aqui. Então, nós vamos escrever, ó, do menos 5 fechado até o 1 aberto é este cálculo aqui, né? Este intervalo. Bem, a questão 9, né? A questão 9 daí, ó, 4 intervalos, contendo aqui números reais, né? Porém, na letra A ele diz assim, ó, deu o conjunto A formado pelos números inteiros. Então, na verdade, ele está fazendo referência aqui ao intervalo A. Ele só quer os números inteiros que estão contidos aqui nesse intervalo. Então, como nós estamos trabalhando com números reais aqui, existem, na verdade, infinitos números ali. Porém, como ele fala, ele especifica na espécie de números, números inteiros, então nós vamos coletar aqueles números que não tem vírgula, né? Porém, positivos e negativos. Então, quem é o próximo? Esse aqui não é um número inteiro, ele é um número racional, ele é um número que tem vírgula e tem finitas casas decimais, né? Então, qual é o próximo número inteiro maior que menos 3,5? É o menos 3. Depois, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, o 4 e o 5. O 5 entra porque ele está pertencendo ao intervalo, o intervalo é fechado. Na letra B, vamos ver o que ele pede. Ó. Ele pede assim, ó, o conjunto, né, formado pelos números naturais, ou seja, somente os números positivos, né, sem vírgula. Então, o conjunto B, ele vai ser assim, ó. O primeiro número inteiro, aliás, o primeiro número natural que nós temos nesse intervalo é o 0, depois o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O 7 não entra porque o 7 está servindo como referência, né? Ele é aberto, ele não pertence ao intervalo. Então, conferindo aqui na resposta, né, isso mesmo. Na letra C, ele diz assim, ó, quantos elementos tem o conjunto C? O conjunto C, nós vamos dizer que ele tem infinitos, ó, infinitos elementos. Por quê? Porque, embora que inicie em menos um meio e termine em um meio, há infinitos números entre dois números. Por exemplo, aqui, ó, entre o 1 e entre o 0 e o 1. Entre o 0 e o 1 nós temos ó, o 0,5. Mas entre o 0 e o 0,5 nós temos o 0,25. Entre o 0 e o 0,25 a gente tem outro. E entre aqueles dois, mais outro. Entre dois, cada vez diminuindo mais. Mas nós, na verdade, nós temos sempre infinitos números entre dois. E na letra D, então, vamos fazer aqui ao lado, ele diz assim, deu o conjunto D formado pelos números naturais. Reparem que o conjunto dele só tem números negativos, ó, ele para no número imediatamente menor a menos 3. Então ele não tem número positivo ali dentro, ou seja, não tem número natural. Então significa que esse conjunto aqui ó, é um conjunto vazio, não tem elementos, não tem números naturais que existam então ao intervalo D.